Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao curso Desenvolvendo Testes Utilizando o Mockito. Meu nome é William e eu vou acompanhar vocês durante essa trajetória de aprendizado, tá ok? Bom, antes de mais nada, né, quero me apresentar. Meu nome é William, nasci em Minas Gerais. Hoje eu moro na capital federal, em Brasília. Vim para cá, né, por conta até da minha primeira oportunidade no mercado de TI. Estou atuando nesse mercado já faz 10 anos. E, né, nas horas vagas aí, eu gosto de viajar, tiro bastante fotografia, principalmente de paisagem. E, né, tô tentando adquirir um novo hobby aí, que é andar de bike. Gosto muito de sair, de espairecer aí depois de um dia longo de trabalho. Vocês podem me encontrar no LinkedIn por William Caetano Dev e William Caetano no GitHub. E espero vocês lá para qualquer conexão, para trocar bastante ideia e crescer esse mercado e a comunidade. Bom, e o objetivo desse curso é conhecer o Mockito e os principais recursos que ele nos provê, né, para testes unitários. Vocês vão perceber que o Mockito é uma ferramenta valiosa no dia a dia do desenvolvedor para vários e vários cenários que nos chega, que nos afronta aí para a gente atacar e validar se o nosso software está funcionando da forma como que a gente está esperando, tá ok? Bom, aí o nosso percurso é, primeiro, fazer uma introdução rápida, né, no Mockito, entender um pouco o cenário, entender um pouco o conceito de mocks. Depois a gente vai começar a mocar alguns objetos, né, a gente vai entender um pouco como isso acontece. Na terceira aula a gente vai ver como espiar objetos, é um recurso um tanto quanto diferente, mas que ele também é bastante utilizado no Mockito. A gente vai depois, na quarta aula, entender um pouco como capturar argumentos, né, de métodos, né, de chamadas. Na quinta aula, a gente vai manipular retornos, né, vai entender de uma forma mais profunda como funciona o recurso de stubbing, né, e como a gente pode explorar esse recurso no Mockito. Na aula 6, a gente vai mocar métodos estáticos e, por fim, a gente conclui o nosso curso, tá ok? Bom, pessoal, quaisquer dúvidas durante a trajetória desse curso, sugestões, não deixe de acessar o fórum do curso e a comunidade online do Discord, beleza? Valeu! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira aula do curso Desenvolvendo Testes Utilizando o Mockito. Nessa aula a gente vai fazer uma introdução ao Mockito, a ferramenta que a gente vai trabalhar durante esse curso. Bom, primeiramente, né, a gente vai entender os objetivos pelos quais a gente vai passar aqui nessa aula. Primeiro a gente vai entender um pouco do conceito de mocks, depois a gente vai trabalhar como configurar esse projeto utilizando o Mockito, e por fim a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta. A gente vai entrar a fundo no Mockito e o que a gente pode tirar de proveito, né, dessa biblioteca. Bom, e aí afinal, né, o que são mocks, né? A gente tem um conceito em testes de software, né, em testes unitários, que é o mock test, né, que é você tirar um pouco a dependência de coisas que você não está se preocupando naquele momento, para você conseguir chegar até o fim de um teste, né? De forma um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Vamos pensar que a gente está testando aqui um sistema, né? Esse seu sistema aí. E nesse seu sistema vamos pensar ali que é um sistema de cadastro, né? E a gente está tentando cadastrar um cliente, uma pessoa. E aí tem um momento ali do cadastro, da funcionalidade, que ele busca informações de uma API. Só que você vai escrever o teste unitário. E aí a dúvida que fica é, caramba, tipo, quando eu for testar o cadastro, em algum momento eu vou ter que consultar essa API. Só que vai ser complicado, né? Porque a gente está testando unitário. Então, naquele momento, a gente não quer comunicar com essa API, né? E aqui a gente pode falar assim, pode ser uma API, poderia ser um banco de dados. Tem vários cenários que assim, são bem parecidos com esse, né? A gente tem uma dependência externa, mas a gente não quer, naquele momento, fazer alguma comunicação. A gente está fazendo um teste unitário. Então, a gente quer simplesmente testar a funcionalidade. Nesses cenários, né, assim, tanto para API quanto um banco de dados, a gente pode ter. A gente poderia na mão escrever ali uma classe, né, colocar umas informações falsas, né, tanto para responder como se fosse API ou como se fosse o banco de dados, concorda? Só que seria um pouco trabalhoso, pensa, você construir ali várias e várias classes para meio que sempre responder quando chegasse naquele momento, né? Mas assim, tipo, tá ali, passa por um método de cadastrar, aí chama API, né? Tipo, como é que você vai fazer para de forma fácil ali interceptar que aquela classe, que aquela informação, que não é para ir na API, que não é para chamar o banco de dados, que é para simplesmente passar adiante assim, considerar que aquilo aconteceu tranquilamente, né? Que o passo foi de sucesso para a gente chegar ao objetivo do teste, que é ver se os dados estão preenchidos e tudo mais. Tem uma forma um pouco mais simples de fazer isso, né? E é isso que a gente vai trabalhar e entender, conhecer um pouco melhor, que é o Mockito. O Mockito é uma biblioteca open source, né? Bastante conhecida no mundo Java. Ela tem uma integração muito boa com ferramentas de teste, incluindo o JUnity, e isso possibilita acelerar bastante ali o desenvolvimento de testes, né? Principalmente nesses cenários que a gente acabou de falar, que envolvem a comunicação com a API, que envolvem a comunicação com o banco de dados, ou até um cenário mais simples, mas que a gente quer mocar a informação ali para seguir em frente, né? E é bom entender que essa questão de mocar, quando a gente usa até esse verbo, né? A gente está mocando, a gente vai mocar ali, isso envolve várias perspectivas diferentes. A gente pode validar se aquela informação, se o método foi chamado dentro do mock. A gente pode criar stubs, que é tipo meio que montar retornos para que, quando você chamar aquela API que eu não preciso e eu não quero chamar naquele momento, me retorna isso. Né? Você pode simular erros também, então é uma ferramenta muito interessante para complementar aí seu kit de ferramentas, né? seu kit de bibliotecas de teste em projetos Java. Bom, e aí a gente ainda já começou a falar um pouco das integrações, e o Mockito não para por aí. Ele não só integra com o JUnity, como também com Kotlin, né, que é uma linguagem de programação voltada aí, que roda na plataforma Java, e também com Spring, que é, por si só, um framework bastante utilizado no mercado. Bom, vamos lá, vamos configurar o Mockito em um projeto nosso. Vai ser bem interessante aqui, vamos lá. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui com o MVN Repository, que é um site, né, que me possibilita procurar por dependências, né, de forma mais fácil. Então, eu quero adicionar o Mockito, né? Então, eu vou procurar aqui por Mockito. E eu vou encontrar Mockito All, Mockito Core
e Mockito JUnit Jupyter, né? Eu vou adicionar essas duas dependências aqui, Mockito Core e Mockito JUnit Jupyter. Todas essas duas dependências aqui são suficientes para a gente configurar e começar a utilizar o Mockito. Essa primeira, JUnit Jupyter, é para integrar com o JUnit, e a segunda aqui é para colocar o core, né, assim, da implementação ali do JUnit no nosso projeto. Então, eu vou puxar esses dois. Vou puxar esses dois aqui, né? Vou colocar no meu projeto. Beleza. E aí vou simplesmente colocar ele aqui, né? Vou adicionar aqui minhas dependências. Primeiramente o JUnit Jupyter. Vou voltar até lá naquela tela, né? E vou pegar também o JUnit Core, né? Que é a outra parte que eu necessito aqui. Bom, dessa forma eu consigo configurar e começar a utilizar no meu projeto o Mockito. Bom, a gente pode fazer um teste aqui bem rápido, só para já conhecer um pouco a respeito, né? Seria, por exemplo, a gente tem... Vamos testar aqui como se fosse uma lista, né? Vamos testar uma lista. Lista, teste. Beleza. Aí vamos supor que... Vou fazer um teste bem rápido aqui. Você pode usar aqui Extended With e Mockito Extension como classe. Essa é a forma padrão para você começar a utilizar o Mockito, então você tem que sempre estar incluindo essa extensão aqui. E depois disso a gente vai criar aqui um teste aqui, a gente vai, sei lá, vamos tentar adicionar alguma coisa numa lista, né? Então, eu venho aqui e falo assim, ó, adicionar item na lista. E aí eu posso simplesmente criar uma lista aqui. E uma lista de string. Posso colocar aqui que é as letras, né? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a anotação @mock. Essa anotação está dizendo assim, Mockito, moca para mim essa lista aqui. Então, eu criei um objeto mockado nesse momento, né? Então, o que eu vou falar, né? Eu posso vir aqui e escrever Mockito e colocar. Eu tenho que importar aqui, né? A classe Mockito. Enquanto eu vou importar ela dessa forma, eu venho aqui e escrevo, né? Mockito. Um instante. Ok. Agora, Mockito. Quando eu chamar letras, a lista de letras, e chamar o método getZero, que seria tipo meio que verificar o que tem na primeira posição dessa lista, retorna a letra B. Olha só, tá vendo que a gente não colocou nada na lista? Tipo, a gente simplesmente mocou, e aí de repente ela vai surgir uma informação lá. Legal. A gente pode verificar se isso vai funcionar então. A gente pode chamar aqui o JUnit e falar assim, ó. Olha, JUnit, eu quero receber a letra B, porque eu vou fazer assim, ó, letras getZero. Ou seja, eu vou chamar numa lista mocada getZero, eu não adicionei nada nela, mas ela já vai retornar. Ou seja, eu estou mocando, eu estou fazendo o que eu quero com aquele objeto. Vamos rodar agora. Olha só, o teste passou. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo um comportamento onde a gente está mocando um objeto. A gente está, inclusive, fazendo um stubbing, né? Que é meio que um processo de dizer o que é para ele fazer, né? O que é para ele retornar. E simplesmente, isso a gente acaba fazendo de uma forma mais fácil, né? Ou seja, o Mockito acaba acelerando um pouco o desenvolvimento de testes, né, nesse cenário. Bom, era isso que eu tinha para mostrar nessa aula, nesse primeiro momento. Considerando, claro, apenas ali a questão da configuração, né? E um teste bem simples a respeito do Mockito. E o que a gente aprendeu, só para a gente resumir isso, a gente falou um pouco sobre as facilidades do Mockito, e a ideia de utilizar o Mockito é, de fato, não ter tanta dificuldade para a gente, com as dependências que a gente tem, assim, que circundam ali o nosso teste. Então, eu tenho uma API, eu tenho um banco de dados, eu tenho um objeto que é complexo, eu quero simplesmente mocar ele, né? Então, a gente faz isso fácil com o Mockito, e a gente configurou também o Mockito no projeto, são duas dependências, Mockito Core e Mockito JUnit Jupyter, que são as duas dependências importantes para a gente configurar, né, o JUnit para trabalhar, o Mockito para trabalhar com JUnit. Beleza? Bom, eu deixei aqui para aprofundar 3 links, né? O primeiro deles é um artigo bem interessante do autor, o Martin Fowler, desculpa, que fala sobre a diferença entre mocks e stubs. A gente comentou aqui, então é bem importante entender isso. O site do Mockito em si, que também fala um pouco de como configurar, de como usar também o Mockito, é uma documentação bem interessante. E por fim, o site do Boundon, que dá ali as primeiras, que já dá um overview, né, de quais as principais anotações que a gente tem no Mockito. Tá ok? Pessoal, quaisquer dúvidas que surgirem durante o curso,
não deixe de acessar o fórum e a comunidade online do Discord. Valeu! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda aula do curso Desenvolvendo Testes Utilizando Mockito. Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre mocando objetos. E então, né, o objetivo geral, né, central dessa aula é entender como a gente moca objetos utilizando o Mockito, né? Mocar objetos no Mockito. Bom, aqui não tem muito delonga, né? Então vale muito a gente aprofundar ali na prática mesmo, como a gente faz isso no dia a dia usando o Mockito. E aqui a gente tem uma classe, né? Uma classe que chama pessoa. A gente está tentando representar uma pessoa mesmo, com nome, nascimento, documento, endereço. Lembrando que aqui a gente não colocou todos os dados. A nossa intenção não é representar tudo ali do mundo real, né? Assim, a gente está tentando pegar um recorte ali para exemplificar o uso do Mockito. Então, no mundo real, no seu projeto real, pode ser que tenham mais dados aí, né? Tem várias outras coisas que são bem importantes, como característica, por exemplo, de uma classe pessoa. Mas não se atentem a esses detalhes, ok? E aí, né, a gente tem aqui nascimento, documento, endereço. Esse endereço é uma classe, né, dados localização, F, cidade, logradouro, complemento e bairro. Bom, beleza. Aí, a gente tem uma classe aqui de serviço, né, uma classe meio que uma funcionalidade de uma classe cadastrar pessoa. E tem uma função aqui que a gente queria testar, né, que é essa cadastrar pessoa aqui. A gente recebe um nome, um documento, um nascimento, que são as propriedades ali de entrada, né, de uma classe pessoa, tanto que a gente já instancia aqui na próxima ali na linha seguinte, a pessoa. E a gente tem aqui uma busca, né, na API dos Correios, né, com base no CEP. A gente busca os dados de localização. Bom, aí a gente entra num cenário propício aí para usar o Mockito, né? Eu quero testar cadastrar a pessoa, mas vou fazer um teste unitário. Eu não quero chamar a API dos Correios, né? Como é que eu faço isso, né? Então, como é que eu lido com essa complexidade, né? Eu quero mocar, eu não quero chamar a API ali dos Correios. Então, a gente pode providenciar um mock para essa classe aqui, a API dos Correios. Então, bora criar um teste aqui para esse cenário, né? A gente pode criar aqui uma classe cadastrar pessoa teste. Lembrando que de cenário para cenário, isso pode mudar um pouco. Então, por exemplo, geralmente a gente coloca teste no final ali do nome da classe. Se estiver usando o inglês, a gente estaria usando o teste sem o E no final. E a gente vai aqui usar o português, mas esse padrão pode mudar de cenário para cenário em projetos reais, vamos dizer assim. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer para usar o Mockito aqui é usar a anotação extended with, né? A gente tem que plugar o Mockito ao nosso cenário, né? E aí a gente coloca aqui Extended with Mockito Extension. Dessa forma a gente consegue usar o Mockito, né? O Mockito tem duas formas assim de usar, né? A gente poderia usar os métodos direto, né? Ou usar a anotação Extended with. Então, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente quer testar ali o cenário de cadastrar pessoa, né? Se eu uso Extended with e Mockito Extension aí, né? Eu posso usar a anotação @mock e colocar aqui private API dos Correios. Pronto, eu acabei de mocar a API dos Correios aqui. Então, eu já não preciso me preocupar. Eu posso configurar para que essa dependência se comporte da forma que eu quiser para não afetar os meus testes e para eu conseguir sair do outro lado. Outra forma da gente utilizar o Mockito seria a gente apagar aqui a anotação, tirar aqui Extended With e a gente fazer assim, ó. A gente quer colocar aqui um before each, né? Aliás, um before all do JUnit, fazer um setup aqui e vir aqui Mockito Annotations init mocks e referenciar a classe que eu estou utilizando. Dessa forma aqui dá um pouco mais de trabalho. Quando eu chegar aqui, por exemplo, no método de testar, né, ou diretamente aqui na declaração da variável, eu vou colocar Mockito mock API dos Correios class. Então, tem essas duas formas. Eu posso dizer para o Mockito, né, via método, inicia esses mocks para mim, ou eu posso dizer e posso declarar o mock, ou eu posso usar a extensão do Mockito e já usar as anotações, que é uma forma um pouco mais limpa, talvez um pouco mais simples, tá? Vamos usar como estratégia a extensão. Aqui foi mais só para apresentar mesmo. Então, a gente novamente volta aqui, deixa aqui só com @mock, e a gente tira essa configuração aqui, usa diretamente aqui a Mockito Extension Class, né? Beleza. Bom, dessa forma eu já posso testar aqui o método de cadastrar a pessoa, né? Então, quero validar dados de cadastro, né? Então, eu posso vir aqui, né? E posso passar um nome, algumas coisas para a minha classe, né? A primeira coisa que a gente acabou esquecendo aqui de fazer é
é ter aqui o cadastrar pessoa, né? Que é o cara que eu quero fazer o teste de fato. Aí falta um passo bem importante aqui que é interessante a gente compreender, né, assim, com bastante atenção. Quando a gente quer mocar uma informação, a gente está mocando talvez um objeto numa classe. E aqui, o API dos Correios existe dentro de cadastrar pessoa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que injetar um mock. O que é injetar? A gente tem que passar esse mock para essa classe. Então, meio que assim, a gente instancia um objeto dessa classe, que era essa pessoa, e a informação que vem aqui, API dos Correios, na verdade, não vai ser uma classe real, uma instância real de API dos Correios. Vai ser um mock. Então, aqui no nosso teste, a gente tem que colocar a anotação inject mocks. Pronto. A gente está testando cadastrar a pessoa e a gente está mocando, injetando esse mock da API dos Correios nessa classe. Beleza. Aí eu venho aqui, né? Passo aqui um nome aqui, eu vou testar o cadastrar pessoa, né? Vou passar o meu nome. Qual que é a próxima informação? Documento. Vamos colocar um número qualquer aqui. Nascimento. Vamos colocar aqui que o William nasceu hoje, né? E vamos colocar um CEP. Vamos colocar um CEP qualquer aqui também. As informações aqui não nos importam, né? Bom, retornou aqui uma pessoa, né? William, né? O que eu quero fazer? Eu quero validar alguma coisa que desse cadastro da pessoa. Então, eu vou chamar aqui, vai chegar aqui nesse método, né? A gente vai construir a referência da classe pessoa e vai buscar aqui dados com base no CEP. Só que eu não quero que essa chamada seja feita para a API lá, né? Então, o que eu vou fazer? Antes de eu fazer essa chamada aqui, vou colocar aqui Mockito when e falar assim, ó, quando você chamar a API dos Correios e buscar dados de CEP com essa informação aqui, que é a que eu passei ali logo abaixo, então retorna alguma coisa. E qual que é o retorno, né? É um dados localização. Então a gente vai construir um objeto meio que fake mesmo, né? Vai vir aqui e vai fazer assim, ó, new dados localização, né? E vai passar aqui o F, né? Vamos colocar aqui Minas Gerais, vamos colocar aqui minha cidade, Patos de Minas. Vamos colocar aqui rua 2. Vamos colocar aqui complemento apartamento. Tem mais alguma informação no construtor? Tem bairro. Beleza. A gente coloca o bairro aqui, ó. Centro. Dados fictícios. Beleza. Bom, então, o que a gente faz? A gente cria um objeto aqui qualquer e a gente falou para o Mockito. Quando a API dos Correios for chamada, ao invés de você ir lá na API e fazer alguma coisa, retorna direto esse objeto aqui para mim, ó. Tá bom? Beleza? Beleza. Pronto. Aí sim eu posso fazer a chamada para cadastrar a pessoa que eu estou testando aqui. Bom, agora eu consigo validar os dados de cadastro, eu acho. A gente pode vir aqui, colocar assert equals, um macete aqui, né? Pra gente não ficar escrevendo toda hora assertions, né? A gente fazer um import estático aqui para a classe assertions, né? Então a gente passa essa chamada para cá e coloca aqui static, né? Pra gente usar, por exemplo, o assert equals aqui, né? Então a gente consegue fazer a chamada direto aqui para assert equals, né? Aí eu quero olhar assim, olha, o nome que foi passado foi William. Então, o objeto William aqui tem que ter o nome William. Vamos mudar esse nome aqui, né? Vai ficar um pouco melhor, né? Vamos colocar pessoa, né? Que é a pessoa que retornou. Então, beleza. Quero validar que foi o William que foi passado, que você cadastrou. Quero validar que o documento foi esse, né? Quero validar que o CEP foi esse. Aí eu quero validar os dados de localização para eu ter certeza de que o Mockito de fato pegou as informações que a gente passou para ele devolver na integração da API, ao invés de chamar a API, a gente ter certeza que funcionou mesmo, né? A gente pode pegar aqui, por exemplo, MG e falar assim, olha, me devolve no endereço qual foi a UF que você teve acesso, né? Assim, foi MG mesmo, né? Assim, o complemento, né? Foi apartamento, né? Então, vamos colocar aqui para ver se foi isso mesmo. Vamos testar? Se funcionar de fato, a gente tem certeza que o Mockito conseguiu fazer o mock da forma como que a gente pensou. Opa, deu um erro aqui, ó. Na verdade aqui foi um erro de configuração no projeto, né? Então é uma coisa mais simples, né? Bom, a gente já resolveu o problema aqui. Era só uma configuração do projeto. E a gente consegue ver aqui que rodou. Bom, a gente pode até fazer um debug, né? Para ter certeza de que, de fato, o Mockito funcionou como a gente queria, né? Eu coloquei um debug aqui diretamente aqui na classe pessoa, né? Para ver o que retornou do dados de localização. Se a gente vir aqui em dados de localização, ó,
Tá vendo aqui, ó? MG, Patos de Minas, Rua 2, apartamento centro. Então, de fato, o Mockito ele mocou a informação. A gente deixou de chamar de fato aquela integração para, de fato, retornar aquele objeto que a gente construiu. Isso é a funcionalidade central ali de mocks do Mockito, né? E é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para mostrar nessa segunda aula, perdão. E para se aprofundar um pouco, né? Eu passei 2 links aqui, na verdade. Primeiro para um tutorial bem completo, mas que já dá uma ideia inicial ali da função de mocar, né, objetos. E também, né, assim, um outro link também que é um tutorial bem de exemplos mesmo, de como fazer isso no Mockito, né? Então, a função principal ali do Mockito, de longe, é mocks, né? Tem algumas variações, outras funcionalidades, mas essa é a primeira delas que é bem interessante. Tá ok? Dúvidas, qualquer questão relacionada à aula, né? Você não deixe de acessar o fórum e a comunidade online do Discord. Valeu, galera! Sejam bem-vindos à terceira aula do curso Desenvolvendo Testes Utilizando Mockito. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode espiar objetos, né, durante teste, né? Considerando que isso é uma forma um pouco diferente de testar, mas é uma possibilidade bem interessante que o Mockito traz para a gente, então vale muito a gente entender um pouco melhor. E, né, de fato, a função se chama SPY, né, um dos objetivos aqui desse momento, que é entender como funciona essa funcionalidade, né, de espiar algum objeto ali, de ter alguns feedbacks a respeito, né. Bom, também a gente vai entender um pouco a diferença ali do mock e do SPY, né, isso vai ficar bem claro depois que a gente fazer os exemplos também. Então, bora para o código que vai ficar um pouco mais simples de entender. Bom, a gente tem aqui, né, nessa classe, na verdade, nesse projeto, a gente tem mais uma vez um exemplo fictício, né? De um caso de uso de um serviço aqui para enviar mensagem, né? E a gente tem a referência de uma lista de mensagens, um método para adicionar mensagem e um método para devolver essas mensagens, né? Inclusive, uma lista não modificada. Bom, a gente vai testar essa classe, né? E a gente quer espiar o que vai acontecer. Quando a gente se refere a espiar, a gente está querendo dizer que a gente vai observar o comportamento de um objeto, né? A referência de uma classe, usando o Mockito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que está espiando ali, o Mockito, na verdade, vai ter a referência de que é para observar aquela classe, e a gente vai fazer pequenas verificações. Essa é a lógica de, de usar o SPY, né? É dessa forma que a gente faz, que funciona. Bom, vou criar aqui inicialmente uma classe, né? Enviar mensagem teste, né? E a gente vai puxar aqui a extensão do Mockito de forma bem similar ao que é feito para o cenário de mock. E aí, ao invés de mock, a gente vai usar a referência @spy, né? E aí eu vou dizer, olha, eu quero espiar aqui um enviar mensagem, né? E aí, como é que eu faço isso, né? Eu também uso o @teste do JUnit para montar, né, o método de referência que eu vou usar aqui para... No caso, a gente vai adicionar uma mensagem que é observar o comportamento. Então, vamos chamar o método de teste de adicionar mensagem, ou melhor, a gente pode falar assim, ó, verificar comportamento da classe, que tem muito a ver com o SPY, né? O SPY é muito disso, de você observar o que vai acontecer, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode falar assim, Mockito, eu quero que você verifique se não teve nenhuma interação com o objeto, né? Então, eu simplesmente faço a minha primeira execução aqui. Então, o verify no... Opa, teve um probleminha aqui com a classe formato, né? Que, na verdade, acho que a gente nem precisa dessa classe, se eu não me engano. Beleza. Então, vamos fechar aqui, vamos iniciar. Bom, vamos tentar rodar o nosso teste aqui. Aí, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está falando assim, Mockito, verifica para mim se não teve nenhuma interação com essa classe. E de fato não teve. Se você observar aqui, a gente não fez nada nesse momento, né? Bom, aí a gente vai fazer, a gente vai enviar uma mensagem, né? Então, vamos colocar a mensagem aqui, vamos escrever hello world nessa mensagem, né? Pronto, agora a gente teve uma interação, né? A gente pode falar para o Mockito novamente. Mockito, verifica para mim se o enviar mensagem recebeu, se nesse objeto a gente chamou o adicionar mensagem, né? E aí aqui a gente pode colocar se eu não me engano, a gente pode colocar essa variável aqui de fora aqui. Eu vou explicar, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Beleza. Pronto. Bom, a gente criou uma referência a uma variável mensagem, né, com hello world. A gente adicionou essa mensagem aqui, né, no enviar mensagem, e agora a gente está verificando, falando assim, Mockito, verifica para mim se essa referência aqui recebeu uma chamada no adicionar mensagem com esse objeto aqui. Novamente a gente pode executar aqui para ver, né? E olha só, mais uma vez, o Mockito validou. Então agora ele já fez 2 validações. Primeiro, ele viu que não tinha nenhuma interação.
Na segunda ele ficou assim, ah, legal, de fato você chamou. Então, ele observa ali o que aconteceu e dá esse feedback pra gente, né? Uma coisa que agora pode chamar atenção é que a gente adicionou aqui uma mensagem, né? Em teoria, então, a gente teria uma informação aqui, mensagem, adicionou na lista, né? Vamos ver aqui se essa lista ela tem, se ela não está vazia. A gente pode fazer assim, ó. Chamar aqui o assertions do JUnity e assert true, true. A gente vai falar assim, olha, vou enviar a mensagem, pega as mensagens e verifica se está vazio. Aí, claro, eu vou mudar para assert false, porque a minha intenção é de fato verificar se é falso e para entender se a lista está recebendo de fato a mensagem que a gente adicionou, né? Mais uma vez executando. Beleza. Então, aí a gente começa a entender que tem um comportamento um pouco diferente do contexto do mock, né? Veja que a gente não, em um momento algum, a gente usou aqui aquela referência de às vezes passar meio que um stubbing, né? Que seria, olha, quando determinada coisa acontecer, faz isso. Então, qual que é a primeira diferença que a gente observa, né? O spy, ele de fato referencia um objeto real daquela classe. E isso ajuda muito a gente a ter um contato mais próximo com o comportamento da classe. Isso ajuda muito a gente a testar de uma forma um pouco mais fidedigna, né? Então, esse cenário de usar o spy é um pouco diferente. Ele é um pouco mais para conhecer o comportamento e o que está acontecendo ali por baixo dos panos daquela classe, né? E, beleza. Uma última coisa que a gente pode... Aqui, então, acho que zerou, na verdade, né? A gente percebeu que a gente enviou a mensagem, a gente adicionou, na verdade, na lista, a lista está preenchida, ok. A gente tem um outro cenário aqui bem interessante, que é uma conta, né? Mais uma vez, um exemplo fictício, né? A gente tem um saldo aqui inteiro, né? Que não é uma realidade, a gente tem, pode ter uma casa decimal, mas aqui o intuito é de exemplo, tá? E, né, essa conta paga um boleto, né? Ela valida quando a gente vai pagar um boleto, a gente valida um saldo, vê se o valor a pagar não é maior que o saldo em conta, a gente debita, né? E também a gente envia o crédito para o emissor. Mais uma vez aqui um método que não tem nada escrito, porque a gente aqui seria meio que uma operação mais complexa, né? A gente está meio que só trabalhando assim de uma forma um pouco menos real, assim, a gente está só fazendo os steps, né? E isso da forma um pouco mais simples possível. Vamos criar uma conta teste aqui para trabalhar um pouco mais, espiar essa classe, né? Como ela espiar um objeto dessa classe para ver como se comporta. Mais uma vez, extended with Mockito extension class. E mais uma vez eu vou espiar, né, essa referência, né, que no caso é esse conta, né. Aí a gente pode fazer várias coisas aqui. E aqui é bem interessante, porque a gente tem vários métodos que a gente pode trabalhar um pouco, com um pouco mais de detalhe, né. A primeira coisa que a gente pode validar, que faz muito sentido, seria, por exemplo, validar, primeiro arroba teste, né. A gente pode validar ordem de chamadas. Isso mesmo. A gente pode ver como se comporta a classe. Existe uma classe no Mockito que chama inOrder, né? E aí a gente vai colocar aqui inOrder Mockito. InOrder e a classe é conta, né? Pronto. Aí eu falo assim, olha, eu quero observar a ordem que vai acontecer algumas coisas nessa referência. Aí, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai chamar aqui, a gente vai criar uma conta. A gente vai criar uma conta aqui. A gente pode dar um new, tá? Então, assim, é uma outra forma até de instanciar. A gente pode dizer assim, olha, essa conta vai ter saldo 1000, né? Beleza. Aí a gente vem aqui, né, faz uma conta, paga um boleto de 300, né? Legal, pagou o boleto. O que eu quero validar aqui a partir desse inOrder? Eu quero validar que na conta, em ordem, foi chamado paga boleto com 300. E aí a gente pode navegar na classe. A gente vê aqui, ó, que ele chama valida saldo, debita e envia crédito, né? Aí eu posso simplesmente duplicar aqui e falar, ó, depois que ele paga, ele valida o saldo, né? Então, ele valida o saldo, depois que ele valida o saldo, ele debita, depois que ele debita, ele envia para o emissor, né? Então, envia para o emissor, né? Pronto. Eu posso mandar executar, e aí eu consigo verificar aqui aquela instância que eu estou espiando, esse objeto que eu estou espiando, se ele está seguindo, né? Se ele está caminhando pela ordem da qual eu espero. Uma outra frente que é bem interessante, e aqui é bem interessante a gente ver mais um contexto, tá? A gente passa, às vezes, o valor exato que foi feito na chamada aqui, que é o argumento, né? A gente poderia colocar aqui um n da vida, se eu não me engano. Existe uma classe que chama argument matchers. Eu poderia dizer assim, olha, passou com qualquer inteiro aí. Olha, observa aí para mim aí, para ver se passou com algum inteiro. Essa é uma variação bem interessante, tá bom? Mas nesse caso aqui não vale tanto a pena, porque a gente quer, de fato, verificar, inclusive, que passou, né? Assim, uma outra forma
é a gente fazer assim, ó. A gente vai validar quantas vezes o método foi chamado. Então a gente pode validar quantidade de chamadas. Então a gente pode fazer assim, ó. Olha, conta. Valida o saldo para pagar uma conta de R$300. Valida para uma de 500. Valida para uma de 600. A gente chamou 3 vezes, né? A gente pode vir aqui e fazer assim, ó. Mockito verifica se a conta, né? Se conta validou saldo. E aí, eu posso colocar aqui argument matches, né? Qualquer valor. E aí, antes de conta, eu passo assim, ó. Mockito times. Que é meio para dizer assim, ó. Olha, Mockito, valida para mim quantas vezes você chamou valida saldo. Nesse caso, eu imagino que foi 3. Tá dando um probleminha aqui. E a gente vai já corrigir no código. Que é o seguinte. Na verdade, em vez de Mockito times na primeira, é na segunda. É no segundo parâmetro aqui. Então eu falei assim, ó. Mockito, olha para mim, em conta, se chamou 3 vezes, valida saldo. Né? Então isso ajuda a gente a, tipo, a gente conseguir meio que observar o que aconteceu, né? Assim, isso é bem interessante para cenários que a gente vai tratar, assim, sei lá, eu quero chamar um fluxo e ver quantas vezes um método foi chamado. Às vezes tem uma estrutura de condição ali que tipo, eu quero ver se uma coisa vai ser chamada ou outra. Isso é bem interessante. Bom, também funcionou, ok. Então, pessoal, hoje, né, a gente entendeu um pouco mais sobre o SPY, que é uma forma um pouco diferente de testar, que está um pouco mais ligado ao comportamento. Um objeto que a gente coloca a anotação @spy, ele tem um comportamento diferente. Ele passa a ser um objeto um pouco mais real, né, daquela classe, e todo o comportamento, tudo que a gente chamar, os métodos daquela classe, eles realmente vão ser executados. E a gente consegue observar o comportamento de uma classe, de fluxos, né, verificar quantas vezes uma chamada foi feita, de uma forma um pouco mais no detalhe. Então, isso que é a diferença, né, do SPY e do mock. Né? O mock já é voltado mais para adicionar, colocar ali uma dependência que faz parte do fluxo de teste, mas que a gente não quer testar necessariamente, a gente só quer fazer um bypass, né? E para aprofundar, no primeiro link tem assim, vários exemplos, né, desses que a gente trabalhou aqui nessa aula, e também, né, por fim, uma diferença aí, um detalhe bem interessante sobre a diferença entre o mock e o SPY, tá bom? Bom, dúvidas, sugestões, qualquer assunto que vocês precisem tirar ali de mais informação, não deixe de acessar o fórum e a comunidade online do Discord, beleza? Nessa aula a gente vai entender como capturar argumentos, né? Como a gente faz para capturar informações que a gente está passando em algum método que a gente está trabalhando. Bom, então a gente vai entender essa função, a função se chama capture, e a gente vai entender um pouco melhor como fazer isso no Mockito. Bora para o código? Bom, a gente tem aqui um serviço para enviar e-mail, né? Da mesma forma que anteriormente, todos os exemplos que a gente está tratando aqui, a gente está usando como referência cenários o mais simples possíveis para você compreender de fato como fazer, mas com um nível de complexidade menor. Então, no mundo real as coisas são um pouco mais complexas, mas cabe aqui, né, assim, entender que a gente está aqui com foco em entender como tratar, né, assim, como utilizar o Mockito nessas circunstâncias, né? Então, a gente tem aqui uma classe fictícia, né, que faz esse envio, e tem uma plataforma aqui envolvida que passa a informação de enviar o e-mail, né? Claro que não tem implementação, mas aqui a gente pode pensar que, de fato, a plataforma ela que é a responsável por enviar esse e-mail, né? Então, a gente pode entender que aqui acontece a mágica e o e-mail chega na caixa de entrada do usuário. Então vamos montar esse teste aqui para entender como a gente pode capturar as informações. A gente vê aqui que tem uma lógica, né, interessante de que se o formato for HTML, ele passa aqui o formato para essa enumeração, né, e ele constrói a referência de e-mail passando um formato. Né. Vamos ver se tem como a gente fazer isso, né, de capturar. É bem simples, tá? A gente vai criar aqui primeiro uma classe serviço envio e-mail teste. Da mesma forma que anteriormente, né, a gente sempre vai estar usando o Mockito Extension Class, que é a extensão para fazer as chamadas, né, para usar os recursos do Mockito.
E a gente vai olhar para aquela classe ali e vai entender, né? A gente tem uma classe que a gente quer testar e a gente tem um mock aqui, né? Então, o nosso mock vai ser a plataforma, né? E a nossa classe de teste, né? Ela é o serviço de envio, né? Vamos colocar aqui como serviço, né? Beleza. Só que aí a gente tem que injetar esse mock, né? Porque a plataforma é uma dependência da classe, né? Então, de fato, a gente precisa injetar esse mock, né? A gente moca a plataforma e injeta dentro da classe de teste aqui. Da classe de teste, da classe que a gente quer testar, tá? Bom, @teste. O que a gente quer validar? A gente quer validar dados enviados para a plataforma. Beleza. Aí a gente pode fazer o seguinte. A gente pode criar aqui um endereço de e-mail. Pode colocar aqui usuário@teste.com.br. A gente pode criar aqui uma mensagem, né? A gente pode criar aqui uma mensagem: olá, mundo, teste, mensagem. E a gente pode criar aqui um boolean para dizer assim, ó, é formato HTML. Vamos dizer que não é, a gente quer enviar em texto, né? Beleza. A gente chama o serviço, envia o e-mail, passa o endereço que a gente criou, passa a mensagem que a gente escreveu e passa se é formato ou não HTML. Beleza. Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente falar assim para o Mockito, ó. Mockito, faz um favor, verifica no nosso mock, que é a plataforma, qual foi o e-mail que foi enviado. Só que aí, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui e cria um capture, né? Capture, né? Que seria a referência, né? A classe do Mockito que consegue capturar argumentos de um método. Então, é a classe argument_capture, né? E ela é do tipo e-mail nesse caso, né? E aí a gente vai colocar aqui como capture, né? Beleza. Vamos colocar que ela é privada. Vamos passar para cá. Aí aqui a gente passa ela no verify. E a gente diz assim, ó, olha, captura para mim a informação que vai passar aí. Pronto. O que vai acontecer aqui? Quando executar, o envia e-mail, em algum momento vai chegar nessa linha 17 aqui, que vai enviar o e-mail. A gente está passando para dentro desse mock que vai ter na classe que vai executar, uma classe que vai conseguir capturar informações e recolher o parâmetro que está sendo passado aqui, na verdade o argumento nesse caso. Bom, então a gente consegue capturar, a gente dá um capture aqui, a gente vem e faz assim, ó, e-mail capturado. A gente vem aqui, chama o capture, pega um getValue, que é para pegar, ó, o valor, né, que é para pegar a informação. Pronto. Agora eu já posso verificar com o JUnit se tudo que eu passei é o que foi recebido de lá. Então, por exemplo, eu quero que o endereço seja o mesmo que eu passei. E-mail capturado, get endereço e-mail. A mesma coisa para mensagem e a mesma coisa para formato. Nesse caso, o formato esperado é texto. Então, vamos ver se está certinho aquela lógica que a gente encontrou aqui, que fala assim, olha, opa, que existe aqui. Vamos ver se se for formato HTML, HTML, se for texto, texto, né? Então, tem que ser texto, porque a gente passou false aqui, né? Bora executar. Beleza, funcionou. Ou seja, a gente conseguiu capturar a informação que foi passada aqui, né?
buscou ela para dentro de uma variável e fez as asserções para descobrir. A gente pode até mudar para true aqui para ver se de fato tá tudo certo, né? Tá dando muito certo aqui. Vamos ver se a gente acha um erro. A gente achou, olha. O esperado era texto e o atual foi HTML. Por quê? Porque a gente passou true aqui e aí ele entrou nesse cenário. Por quê? Porque a gente mudou a variável. Então aqui teria que ser HTML. Beleza? Bom, show de bola. Dessa forma, nós conseguimos fazer, né? A gente conseguiu tratar, né? Na verdade, capturar informações que estavam passando ali como argumento de um método, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha com o capture, né? O argument capture em si, tá bom? Bom, eu deixei aqui um link para um aprofundamento bem interessante, mas o recurso é bem simples. E era isso, pessoal. Se surgirem dúvidas durante o curso ou mesmo dessa aula, não deixe de acessar o fórum e a comunidade online no Discord. Valeu! Nessa aula, vamos falar um pouco sobre como manipular retornos. Bom, então aqui a gente vai entender um pouco como usar os matchers, né? Os argument matchers que a gente chama, né? Que estão disponíveis no Mockito. E também entender como manipular esses retornos no Mockito, né? Aqui então, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de stubbing, né? O conceito de stubbing é construir um objeto, um mock, ali, mas tratar ele como um stub, né? Como um cara que vai retornar aquilo exatamente que eu quero, né? Bom, eu vou puxar a tela aqui agora para a gente fazer um exemplo aqui de como a gente pode entender esse cenário. A gente tem aqui uma classe, né? A classe cadastrar pessoa teste, né? Que está testando esse caso de uso aqui de cadastrar pessoas. E a gente tem uma integração aqui com a API dos Correios, né? Tem um buscar dados com base no CEP. Esse é o cenário ideal para a gente usar um mock, né? A gente não quer constar diretamente a API dos Correios nesse momento. Então, de que forma a gente pode ajustar isso, né? O que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui um cenário onde, quando a API dos Correios for chamada, né? Quando chegar nessa chamada no fluxo, a gente devolve a informação. Bom, aí vamos pensar assim. Primeiro, aqui a gente já tem uma implementação válida, né? Que é quando uma API dos Correios for chamado aqui com qualquer string. E que é qualquer string, né? O que significa? É a forma com que eu resolvi definir, né? Então, por exemplo, aqui no caso é qualquer string, né? Assim, eu poderia também passar, por exemplo, eu poderia pegar aqui o CEP, né? Vamos pegar o CEP aqui, ó. O CEP foi esse. Poderia simplesmente passar aqui, ao invés de qualquer string, essa em específico. Nesse cenário, só vai funcionar se eu passar esse CEP. Por quê? Porque eu falei que quando for chamado com esse valor, você retorna essas informações que eu construí como stub aqui. Fica melhor? Fica melhor ou pior? Aí depende, é uma questão de gosto mesmo. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 4 ou 5 final, com certeza não vai funcionar. Por quê? Porque eu disse que era só com aquela informação. Né? Então, veja só, a gente já tem um problema. Por quê? Por que a gente está esperando só com o final 00, né? Então, uma forma é usar o matcher, né? O matcher n, né? E aí tem vários. A gente tem match n int, n boolean. Vai depender do cenário, né? Nesse caso, a gente pode usar n string, que é para dizer assim, olha, qualquer string que você passar, você já retorna isso, né? Um outro cenário interessante, assim, né, de conhecer, é que, vamos supor assim, ó, vamos supor meio que assim, ó, validar, lançar exception, quando chamar a API dos Correios. Então, o que pode acontecer aqui? Ao invés de eu construir aqui uma informação bonitinha e tal, o que eu posso fazer? Posso simplesmente dizer assim, olha, Mockito, quando a API dos Correios for chamada aqui, você pode, com qualquer string, você pode fazer o seguinte para mim. Você pode, então, lançar uma exceção. Você pode falar assim, olha, deu um ilegal argument exception class. Então, o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente faz isso, quando rodar a chamada, ele lança a exceção. Isso pode ajudar a gente a, tipo, quando a gente pega um cenário em que a gente tem que testar
como o sistema se comporta quando a exceção ocorrer de fato. E aí, né, se a gente pegar aqui para executar, a gente vai perceber que vai lançar a exceção, né? Então, olha só. A gente vai ver essa exceção aqui no trace aqui. Ó, Java legal argument exception, ou seja, quando chegou aqui, quando ele entrou aqui em essa pessoa e chamou buscar dados com base no CEP, esse erro ocorreu. Então, uma forma, né, da gente até validar isso usando o JUnit é usar assertions aqui e assert rules, né? A gente passa qual a classe a gente espera que vai e a gente depois passa a operação em si que vai ser executada, né? Que é essa aqui. Então, a gente pode apagar essa linha e passar isso tudo para cá. Beleza. A gente pode executar de novo. Aí já vai dar certo, porque eu estava esperando a exceção, né? E aí ela aconteceu aqui. Bom, além disso, a gente pode fazer várias coisas aqui no return. A gente poderia dizer para retornar nulo, né? E aí, tipo, aqui, como ficaria, né? Aqui ficaria nulo. Então, ao invés de fazer isso, eu poderia fazer um assert null, que significa assim, olha, pega para mim do José o get endereço. Por quê? Porque eu mandei retornar nulo, né? Então, automaticamente ele vai retornar nulo aqui para mim, certo? Uma outra forma de tratar aqui essa forma aqui de lançar aqui a exceção é usar o Mockito do throw, que é assim, ó. Você inverte aqui, você vai assim, ó. Lança essa exceção quando a API dos correios com qualquer string for chamada. Então, a gente tem aqui esse cenário de inverter, né? Que é uma outra forma. Lembrando, pessoal. Opa, a gente errou aqui. É assim, se eu não me engano. Se eu não me engano, é assim. Não tenho certeza. Beleza. Porque aqui nesse caso você dá o when e aí tipo passa a API por si só. Para depois você fazer a chamada. Bom, lembrando que aqui a gente pode também colocar uma importação estática aqui para evitar, né? A gente fazer essa chamada dessa forma. Então, posso ter aqui um do throw para a gente eliminar aqui a necessidade de escrever a classe Mockito. Beleza? Bom, além disso, como eu já tinha comentado, se a gente tivesse aqui um método, por exemplo, em conta, né? Valida saldo, né? A gente tem aqui o conta teste. A gente poderia vir aqui e dizer assim que, por exemplo, a gente poderia usar aqui mais um measure, né? Para vocês conhecerem. Que é assim, ó. Valida, ó, retorna true para qualquer valor na validação de saldo. Então eu poderia vir aqui e falar assim, ó. Quando a conta, quando a gente chamar na conta, valida saldo, argument matches com qualquer valor, então retorna true, né? Então, o que acontece? Mais uma vez eu errei aqui, né? Opa. Espera aí só um instante. Acho que é só... Não, peraí, vamos lá. Ah, é porque é um void, né? Tudo bem, fiz errado aqui. Perdão, pessoal. O que você pode fazer? A gente pode usar aqui, né? No caso, a gente tem um conta teste, a gente está criando um método aqui. Retorna true para qualquer valor na validação de saldo. O que a gente pode fazer? Pode fazer assim, ó. Não faz nada quando a conta validar qualquer inteiro. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. A conta minha tem 3.000. Olha só. Vou fazer assim, ó. Conta valida saldo 3.500. Vamos ver o que vai acontecer, né? Veja só. A gente conseguiu. Por quê? Porque o Mockito, ele simplesmente... Ele falou, cara, não faz nada. Ou seja, tipo... Aqui fala que o saldo tem que ser suficiente, né? O valor não pode ser maior que o saldo. E, claramente, isso não fez diferença. Ok? Bom, pessoal. Era isso que eu tinha para apresentar. Eu deixo aqui também, para se aprofundar, um link de Argument Matchers, né, que vai falar um pouco sobre as várias combinações que a gente pode fazer para fazer mocks, né, stubs, no caso, bem complexos e bem completos. E também, né, assim, um link para o comportamento Mockito e, por fim, né, um link também para mostrar como a gente pode mocar exceções, né, para lançar exceções e testar cenários alternativos no código. Dúvidas?
durante o curso, durante essa aula. Não deixe de acessar o fórum do curso e a comunidade online do Discord. Valeu! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à sexta aula do curso Desenvolvendo Testes Utilizando o Mockito. Nessa aula vamos falar um pouco sobre como mocar métodos estáticos. Então, a gente vai entender como a gente pode fazer mock de métodos estáticos. Lembrando, pessoal, que essa funcionalidade, ela já é uma funcionalidade não necessariamente tão usada, né? Assim, até porque geralmente às vezes a gente tem um método estático numa classe utilitária, alguma coisa assim, uma coisa um pouco mais de borda, né? Uma coisa um pouco mais simples, e não necessariamente a gente escolhe, né? A gente adota como estratégia testar essa classe, né? A gente acaba às vezes usando até sem necessariamente fazer esses testes, porque o contexto dela é pequeno, a dependência também, e aí a garantia de funcionamento é muito grande. Mas vamos supor que precisa testar, então bora lá ver como fazer. Mais uma vez, vamos apresentar a tela aqui para ficar um pouco mais simples aí esse entendimento, né? Bom, a gente tem aqui, né, uma classe que chama gerador de números. O que essa classe faz? Ela é uma classe utilitária, né? Ela é final, ela tem um método construtor privado, né? Por quê? Porque a gente não quer que ela seja instanciada. A gente quer usar simplesmente os métodos estáticos aqui. Né? O que ela faz? Ela gera números aleatórios. Em alguns casos a gente passa um tamanho de lista, em outros casos não. Né? Então a gente vai aprender como a gente pode fazer isso. Bom, como o Mockito trata isso, né? O Mockito, por si só, o Mockito Core, né, que é a implementação padrão aqui, que no caso seria Mockito Core, ela não faz isso. Ela não dá suporte. Eu até já adicionei, né, e assim substitui, na verdade, para Mockito Inline. O Mockito Inline, ele permite, né, uma das funcionalidades dele é, de fato, possibilitar teste de classes com métodos estáticos. Então, se a gente estivesse usando aqui Mockito Core, não funcionaria, a gente não conseguiria fazer. Com o Mockito Inline, isso é possível, tá ok, pessoal? Então, caramba, William, preciso testar aqui a minha classe e eu vou testar um método estático. Então, substitua, né, Mockito Core por Mockito Inline, ok? Beleza. Bom, esse teste é bem simples de fazer, tá, pessoal? Mas é interessante a gente conhecer aqui, né, se de repente a gente for usar. Mais uma vez, como todo cenário, a gente sempre usa Extended with Mockito Extension Class. E como é que a gente faz, né? Primeiro a gente vai considerar aqui, testar. A gente vai dar uma @teste aqui e vai fazer testa geração com tamanho definido. Então o que a gente faz? A gente vem aqui e vai fazer esse teste, né? É muito simples, pessoal. A gente vai usar aqui a classe mocketStatic, né? Ela vai ser do tipo da classe que a gente quer testar, que no caso é essa gerador de números, né? Então ela vai ser desse tipo aqui, né? Eu posso até chamar de mocketStatic, né? E aqui eu vou chamar Mockito, né? E falar mocketStatic é essa classe aqui. Então é dessa forma aqui que eu vou encontrar a referência. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de conclusão do curso Desenvolvendo Testes Utilizando Mockito. Bom, aqui a gente vai só sintetizar um pouco do que a gente aprendeu nesse tempo aí de curso. Primeiro a gente fez uma breve introdução sobre o conceito de mocks, né? Como a gente aplica esse conceito no dia a dia, quando a gente está testando um código, né, fazendo um teste unitário, e faz sentido a gente incluir um mock. A gente entendeu ali um pouco sobre as dependências, né, que a gente precisa fazer meio que um bypass, pular elas, porque a gente está, na verdade, testando o fluxo como um todo. A gente falou um pouco sobre mock, né, no caso, a função mock também. A gente aprofundou um pouco em stubbing, né, que no caso foi os métodos rand, then return, then throw, que ali é um pouco desse cenário de criar objetos, né, que façam sentido para o nosso contexto para a gente retornar em alguns casos. O verify, que é para a gente avaliar, observar o comportamento de um objeto, né, a ordem das chamadas, o que foi chamado, o que não foi. O capture, que é para capturar argumentos, né, de chamadas, né, isso facilita a gente encontrar referências de como determinada informação está chegando em algum lugar no código. E o Mockito Inline, que deve ser substituído aí, né, no caso, substituir o Mockito Core quando a gente está testando métodos estáticos, ok? Para se aprofundar, vale pesquisar um pouco sobre BDD Mockito, o assunto é bem interessante. Claro, é um desenvolvimento orientado a comportamento, é um conceito, né, então não envolve só entender um pouco ali de como funciona o BDD Mockito, mas também o conceito em si é bem interessante, é bem válido. E a integração também com o Spring, no caso do Mockito com o Spring, ok? Para se aprofundar, tem esse tutorial aí, esse primeiro link, tutorial muito completo, faz muito sentido dar uma olhadinha. O próprio site do Mockito também tem bastante informação, a wiki deles é muito completa. E, claro, tudo que a gente fez aqui durante esse curso está no GitHub ali, meu, William Caetano,
mockito exemplos. Então, a gente tem todo o material consolidado na Branch Master e tem as branches, né, que você pode acessar lá e encontrar o que aconteceu em cada aula. Então tem a branch da aula 1, da aula 2, de todas as aulas que a gente fez aí durante esse tempo, tá ok? Bom, pessoal, se surgiu, se ainda tem alguma dúvida, né, assim, não deixe de acessar o fórum e a comunidade online do Discord pra gente movimentar a comunidade e fomentar conhecimento aí, tá ok? Obrigado, valeu!